É com muito prazer que eu faço uso da palavra para falar um assunto extremamente novo, é um neologismo, é o feminicídio. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, no mês passado, a capital do meu estado foi o palco de uma cena pavorosa de violência contra a mulher. Um cadáver ainda em chamas foi encontrado no matagal às margens da rodovia MS 080, ao norte de Campo Grande. O corpo foi reconhecido como sendo da jovem Maiara Amaral, de 27 anos. Ao ter de identificar o corpo, o pai teria dito que a única parte reconhecível da filha era uma das suas mãos, que parecia preparada para tocar um acorde do violão. O assassino, confesso, que seria também seu amigo, diz que teve a ajuda de 2 comparsas. Segundo a confissão, eles fizeram de martelo, Vanessa, para cometer o crime e ainda roubar o carro, os violões e outros objetos pessoais da vítima. Maiara Amaral era uma violinista talentosa, cujo sonho era atuar como concertista de violão como clássico. Segundo um dos seus professores, ela tinha grande potencial para tornar-se uma das maiores violinistas de sua geração. Maiara havia recebido seu título de mestre em música pela Universidade Federal de Goiás, no último dia 30. Em sua dissertação, parece que estava até adivinhando, de mestrado, denominado A Mulher Compositora e o Violão na década de 70, ela dissecou a vida e a obra de 5 compositoras brasileiras que se destacaram no cenário musical da época: Lina Pires de Campos, Adelaide Pereira da Silva, Eunice Catunda, Esther Sclair e Maria Helena da Costa. Em suas considerações finais, Maiara disse o seguinte: essa busca por materiais que tratam sobre as trajetórias de mulheres se mostrou uma tarefa que ainda carece de um denso esforço para encontrar fontes. Revela-se assim que o trabalho de investigação sobre a contribuição feminina na história está apenas no seu início. Tal é a discriminação deste país. Concordo com ela em gênero, número e grau. É preciso resgatar a contribuição que vocês, mulheres, deram para a construção da nossa história. E bem mais que isso, é preciso que a sociedade brasileira empregue todos os meios possíveis para que nenhuma outra mulher sofra o que a jovem Maiara sofreu. A violência contra a mulher ainda é uma triste e sórdida realidade em nosso país. Segundo o Atlas da Violência 2016, resultante de uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cerca de 13 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. A cada ano são quase 5.000 mulheres. É muito, senhor presidente. A taxa de homicídios em mulheres se aproxima de 5 a cada 1.000. Ou melhor, a cada 100.000. E no período de 2004 a 2014, cresceu mais de 10%. Perceba-se que estamos falando dos episódios de violência que resultaram em morte. Não estamos abordando as formas de violência que não matam, ou que não mataram ainda, mas que ferem, que agridem e que maltratam, como a violência física, a violência psicológica e, especificamente, a violência sexual. Se considerarmos todas essas formas de violência, os números serão muitíssimos maiores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, e considerando o panorama mundial, nossa taxa de homicídio de mulheres ocupa uma nada honrosa 5ª posição. Mata-se aqui 15 vezes mais mulheres do que no Japão, 24 vezes mais do que Irlanda e 48 vezes mais do que Reino Unido. Trata-se, sem dúvida, de um fenômeno estrutural, de uma patologia social brasileira que deve ser combatida de todas as formas possíveis. Meu estado de Mato Grosso do Sul, como infelizmente ficou claro com a morte da jovem Maiara Amaral, não tem sido bom exemplo para ninguém. Nossa taxa de homicídio de mulheres ultrapassa a 6 a cada 100.000. Estamos acima da média brasileira. E no período de 2004 a 2014, o que é muito mais grave, essa taxa cresceu 30%.
De acordo com a última análise feita pelo Mapa da Violência e considerando a taxa de população, éramos o 9º estado onde mais se assassinavam mulheres no Brasil. É preciso reconhecer que, apesar desses números assustadores, e provavelmente por causa deles, o Brasil teve alguns avanços nos últimos anos, principalmente no campo legislativo. Tivemos a Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, que definiu 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: a física, a sexual, a psicológica, a moral e a patrimonial. 9 anos depois, aprovamos a Lei 13.104, de 2015, que alterou o Código Penal para incluir o homicídio qualificado contra as mulheres por razões da condição de sexo feminino ou feminicídio no rol dos crimes hediondos. A caracterização legal do crime do feminicídio foi um avanço legislativo louvável e necessário. Sabemos que 1/3 dos homicídios contra as mulheres são executados por companheiros ou ex-companheiros e mais da metade são cometidos por familiares das vítimas. É o ápice da violência doméstica e familiar que as mulheres estão cotidianamente expostas. Temos que tomar uma urgência urgente, principalmente aqui por parte do Senado. Lamentavelmente, as fontes de informação estatística de que dispomos são escassas e fragmentadas. Como já dizia a Declaração e Plataforma de Ação da 4ª Conferência Mundial da Mulher, a ausência de dados estatísticos adequados sobre o alcance da violência dificulta a elaboração de programas e o acompanhamento das mulheres ocorridas, seja para o qual for, seja pior. Ainda não temos um banco de dados centralizado, de caráter nacional, reunindo as estatísticas de forma integrada. Isso faz muita falta na hora de avaliar os resultados de políticas públicas que combatam a violência contra a mulher. Eu faço um apelo para que esse tema não se afaste do foco das nossas discussões, senhores senadores. Que todas as autoridades envolvidas, Executivo, Legislativo e Judiciário, continuem lutando para que essa violência ela possa cessar ou pelo menos minimizar. E com o afinco de eliminar essa covardia absurdo que é a violência contra a mulher e o feminicídio. Espero de coração que não seja necessário morrerem outras Maiaras em Campo Grande ou em qualquer município do Brasil, para nos darmos conta da gravidade e da urgência desse problema. Senador, Vossa Excelência me concede uma parte, nobre senador? Primeiro, para cumprimentá-lo por Vossa Excelência ter usado a tribuna, estar usando a tribuna para falar dos 11 anos da Lei Maria da Penha. Obrigado. E lamentar, por outro lado, que Vossa Excelência levanta um assunto extremamente delicado e triste para as mulheres brasileiras, para o país como um todo. Isso é verdade. Vossa Excelência relembra o caso da Maiara. Eu tive a oportunidade aqui na semana passada, logo em seguida do acontecimento, de falar em nome da Procuradoria Especial da Mulher pelo Senado Federal, dizer das providências que nós tomamos através da Procuradoria para que este caso seja investigado, nobre senador, porque ocorreu na capital de seu estado e, lamentavelmente, não fosse os familiares de Maiara, particularmente a sua irmã, este caso de feminicídio, como Vossa Excelência muito bem destacou, teria sido tratado como um latrocínio. Exatamente, como meramente um latrocínio. Como um latrocínio, e não foi isso. Não foi. Ela foi morta por ser mulher e somente por isso, lamentavelmente, por uma pessoa de seu convívio. Então, eu quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência mais uma vez e dizer tristemente que no meu estado as coisas não são diferentes, porque não é diferente no Brasil. Na última semana foram 2 jovens e uma trabalhadora, uma carbonizada como Maiara, morta e carbonizada, ao seu corpo atearam fogo na tentativa de deixar o crime impune, não é? Então, isso é uma prova de que nós, a sociedade brasileira, não só as mulheres, mas os homens também, precisamos combater muito o processo de violência contra as mulheres, que infelizmente é crescente no nosso país. Então, cumprimento Vossa Excelência por esse pronunciamento que muito ajuda a luta das mulheres no combate à violência, sobretudo à violência doméstica. Muito obrigada. Eu agradeço muito, senadora Maiara. Vou dizer que quando você usou a tribuna...